Sem problema. Boa noite. Show. Pronto, vou te colocar. Já está gravando, então, também, né? Aham. E já tá sem Tá. a sala de espera. Tá, joia. E... Tá todo mundo aí? Que eu fiquei sem áudio, não sei. Eu nunca sei se o problema tá no meu. Falem alguma coisa aí para eu ver se meu... Oi, se meu professora. fone... Ah, então tá. Tá funcionando. Eu que estava... tô sem... Deixa eu só... deixa eu só deixar eu no... Bom, acho que foi, né? Agora. Tudo bem, gente? A sala foi uma correria, me desculpem, mas foi um dia tenso. Mas vamos lá, sigamos. Hoje eu queria terminar com a estrutura de redação, porque nós começamos, falamos da introdução e pelas minhas informações aqui, pelo que eu anotei, nós já colocamos, já falamos uma parte do desenvolvimento, né? Ou eu já falei todo o desenvolvimento? Só para vocês me lembrarem, vocês têm aí? Se não tiver, não tem problema. Eu faço o novamente. Deixa eu só abrir aqui um arquivo para vocês. Um minutinho só. Hoje a internet minha está uma coisa. Vou dizer para vocês que ela está, assim, ridiculamente instável. De vez em quando vocês desaparecem aí de mim. Deixa eu só abrir aqui o arquivo que eu fiz uma pasta aqui para vocês. Vamos lá. Vou lembrar tudo para vocês, que eu sei que todo mundo sofre, né? De lembranças. E isso é engraçado, quando eu era aluna também, eu achava um pouco absurdo e até arrogante de alguns professores, porque eles achavam que a gente tinha que ter uma memória que conseguisse dar conta de tudo, né? De todas as disciplinas, e muitas vezes o professor, né, fica ali envolvido apenas na sua própria disciplina, e naturalmente ele memoriza tudo, né? Então, fica engraçado até isso. Toda vez que eu falo, eu sempre me lembro, eu tive um professor de biologia que era
meio arrogante, me irritava um pouco. Vamos lá, gente, roda aí, computador. Vamos lá. Ops. Espera aí. Compartilhei errado. Foi mal. Estou demais hoje. É que o meu, o meu mouse tá ruim e o cursor aqui do computador tá pior ainda. Um minutinho só. Pronto. Respondam-me, só para eu saber se meu áudio tá bom, se vocês estão vendo um quadro em branco aí, por favor. A gente está vendo, sim. Tá, ótimo. Sim. Meninos e meninas, rapazes e moças, todas e todos, vou relembrar as partes da redação. Tá? Então, a primeira parte é a introdução. E essa introdução é feita em 3 partes, como eu falei para vocês. Aqui eu já falei, já está aí no arquivo de vocês. Aqui é o contexto, retirado de outras áreas do conhecimento. Aqui é a abordagem do tema, que é colocar, vou botar de uma maneira simples, colocar as palavras do tema e associar ao contexto. E a terceira parte é a tese, em que vocês novamente, colocam as palavras do tema, mais 2 expressões que justifiquem. Deixa eu só diminuir aqui que tem 2 expressões que justifiquem o tema. Como eu falei para vocês, se é um problema social, haverá sempre 2 questões. Uma, aquela em que vai ser responsabilidade do Estado, né? A ausência do Estado, ou a negligência do governo. Deixa eu ampliar aqui. E a segunda parte que eu estou usando, incógnitas. X, Y. E a segunda parte, aquela que é responsabilidade
da própria sociedade. Muito bem, o que significa isso? No último tema, que foi democratização do acesso ao cinema. Veja, se esse é um tema do Enem, isso vai ser um problema social. Se isso é uma demanda da sociedade, alunos, sempre haverá uma ausência governamental. O acesso ao cinema é democratizado? Não, não é democratizado. Quais são as causas que podem justificar a não democratização desse acesso, ou tornar a democratização do acesso ao cinema um desafio? O primeiro é a falta de infraestrutura do governo, ou a falta de incentivo do governo, ou a negligência do governo. E o outro, que seria uma questão, quando eu digo que é responsabilidade da sociedade, entendam que é na verdade, consequência da negligência do governo. Então, você tem a questão da infraestrutura, porque você não tem acesso às grandes salas de cinema perto de você, sempre fica mais distante, né? O outro é uma questão relacionada à desigualdade social. Veja, se a gente sempre pensar que os problemas do tema do Enem podem ser justificados por isso, sempre vai dar certo, tá? Então, se eu falar, num primeiro momento, que o problema está na negligência do governo e, no outro, na desigualdade social, eu vou ter uma questão que vai acomodar muito bem aos temas do Enem. Desafios na educação de surdos. Então, é um desafio a educação de surdos? Sim, é um desafio na sociedade brasileira. Devido a quê? A negligência do governo. E devido a quê? Pode ser a desigualdade social, ou ao preconceito, também cabe aqui, da sociedade. Então, quando a gente pensa em intolerância religiosa, quando você pensa no tema intolerância religiosa, ela acontece? Acontece. É um desafio? É um desafio. Por quê? Porque não existem leis um pouco mais severas e punitivas, portanto, há uma ausência do Estado. Todos os temas do Enem, por eles acomodarem uma questão relacionada a um fato social, essas informações aqui, no X e do Y, elas vão ganhar um destaque muito grande, porque elas vão acomodar os temas, uma vez que é uma demanda do Enem ter como tema um problema social. Vamos pensar num tema como esporte e inclusão social. Tá? Imaginem que o tema do Enem seja esse. Vocês abrem e veem desafio do esporte na inclusão social na sociedade brasileira. Como vai ficar a tese? Lá, essa terceira parte. É um desafio o esporte, é um desafio incluir a sociedade junto ao esporte, devido a quê? A ausência do Estado. E devido ao quê? Ao preconceito ou à desigualdade social. Então, sempre a demanda dos problemas do Enem, dos fatos que o Enem pode trazer como tema de redação, eles podem ser justificados sempre por uma questão que é o governo, que é o Estado, e, de fato, a gente, enfim, não tem
um governo que equalize esses problemas. São problemas que acontecem desde que o Brasil é Brasil, há 520 anos. Então, o Estado é ausente no nosso país, infelizmente. O Estado, o governo é negligente no nosso país. E, além disso, você tem a desigualdade social que interfere nessas questões. Você tem o excesso, sei lá, de criminalidade. E esse excesso de criminalidade é devido ao quê? À negligência do governo. Então, essa parte aqui do Y, ela é sempre, de certa forma, uma consequência da ausência do Estado. Tá? Então, quando eu coloco que o X é algo do governo, vocês sempre vão poder botar esse tipo de informação, uma vez que o nosso governo, de fato, é ausente. E a segunda, pelo fato de que o Enem vai sempre pedir uma demanda da sociedade, que é um problema social, um fato social. Ele pede algo para ele mesmo ser criticado, porque o Brasil, o que não falta no Brasil é um problema. Principalmente os problemas ligados à educação e à saúde, principalmente esses. O que é da cultura, educação e saúde, o Estado é bastante ausente. Portanto, essas informações aí, elas sempre vão servir como coringas para determinados temas. Então, o contexto é uma informação retirada de uma música, ou de uma frase que vocês lembrem, ou de um filme, de uma série, ou de um dado histórico. Colocou isso, porque isso é obrigatório na redação. Muito bem, partiu aqui, porque isso é a tese. Isso tem que aparecer lá na introdução. Tá? Então, se eu vou... Desculpa, apaguei aqui. Se eu já fiz a introdução nessas partes, eu tenho que partir para o desenvolvimento. O desenvolvimento é composto por 2 parágrafos. Tá? O primeiro parágrafo eu vou chamar de A. O que é o desenvolvimento A? Ops. O desenvolvimento A, ele também vai ser composto por 3 partes. Porque tudo na vida, como eu disse, tem que ter início, tem que ter meio e tem que ter fim. No desenvolvimento A, o que eu coloco aqui na primeira informação? Eu coloco essa expressão aqui que eu coloquei lá na tese, desenvolvida em oração. Como eu começo? Eu digo, o fato é que questões como... Aí vocês podem colocar o tema, vou colocar assim, ó, questões como o tema. Por que o tema? Vocês não vão escrever a palavra o tema, vocês vão pegar o tema. Se o tema é democratização do acesso ao cinema, vocês vão trazer o tema de novo. O fato é que questões como a democratização do acesso ao cinema no Brasil é um problema que é uma negligência do governo, é uma negligência governamental. Vocês vão colocar isso como primeira informação. Colocou isso como primeira informação, ó, colocou o tema e acrescentou... Vou botar aqui para vocês entenderem, ó, acrescentou o X, tá? Que é essa informação aqui. Vou botar entre aspas. Tá bem? Muito bem. Colocou, ponto. Na segunda parte, vocês podem colocar uma causa sobre isso, ou um exemplo dessa ausência. Vocês vão dizer qual é
ausência, vocês vão especificar, vocês vão exemplificar qual é a negligência do governo. Ok? Colocou aqui, e qual é o conectivo que vai começar? Um exemplo dessa negligência é... Aí você vai, como eu disse aqui, exemplificar qual é a negligência do governo. Colocou essa exemplificação da negligência do governo, ponto. Como você vai concluir esse parágrafo? Dessa forma, ou com isso, tá? Um dos dois. Então, dessa forma, aí vocês vão retomar o tema. Vou botar aqui, retomar a parte 1. Na parte 1, vocês não colocaram o tema mais a questão da ausência do governo? Então, dessa forma, a democratização do cinema fica de difícil acesso para a população, já que o governo não... Aí vocês vão ter especificado, já que o governo não oferece uma infraestrutura de qualidade, dificultando o acesso das classes para esse fim. Então, veja, é uma estrutura, parece uma receita, né? É um pouco vaga, mas é uma estrutura muito válida para o Enem. E no desenvolvimento, no segundo desenvolvimento, eu vou chamar de B. Mesma coisa, a gente vai separar em 3 partes. 1, 2, 3. O que vai ser no desenvolvimento 2, turma? Essa primeira parte. A mesma coisa, só que em vez de colocar o X, vocês vão colocar o Y desenvolvido em oração. Então, eu vou botar aqui, ó, o Y desenvolvido em oração. Não pode esquecer do tema. Então, qual é o conectivo que vai começar a primeira questão aqui? Conectivo é, além disso... Então, veja, o problema do desafio na democratização do cinema, que foi o tema do ano passado, ele se dá devido a essa questão mostrada aí no desenvolvimento A, mas o quê? Ou o problema, ou a falta de o que vocês colocaram no Y aqui como proposta de justificativa para o tema. Aí vocês vão colocar, além disso, e vão colocar a informação do Y desenvolvida em oração. Além disso, a democratização do cinema se dá também por... Aí vai colocar qual é o problema, pela desigualdade social. Tá? E aqui você pode fazer igualzinho aqui. Você pode ou exemplificar o que dificulta, ou colocar uma causa, tá? Aí vocês escolhem. O problema é a desigualdade social. Vocês podem fazer igual o primeiro, para vocês treinarem. Então, no primeiro desenvolvimento eu vou fazer desse jeito, no segundo eu vou fazer igual. Tá? Então, vocês vão exemplificar de que forma o que vocês escreveram no Y dificulta o tema. Vocês vão exemplificar, vocês vão tipificar aquilo. E a terceira parte, mesma coisa. Dessa forma, ou com isso, vai retomar a parte 1, mas a parte 1 do Y, não da A, tá? Não do X, do Y. Então, dessa forma,
a democratização do cinema é um desafio, já que a desigualdade social e essas dificuldades impedem esse acesso. Percebam que a estrutura ela é muito presa no Enem. Ela é muito presa. Então, se eu tenho aqui a inclusão, o esporte é uma importante ferramenta de inclusão social, tá? Se eu quiser dizer que ele é uma importante ferramenta, eu tenho que dizer duas formas, duas questões que são importantes do esporte na inclusão social. Se eu disser que ele é importante, eu vou dizer o quê? Diminui a desigualdade e promove a saúde, por exemplo. Tudo depende de como eu vou colocar. Se eu disser que o esporte é importante, eu tenho que colocar duas informações importantes. Se eu disser que é um desafio incluir, que é um desafio do esporte, a inclusão social, se eu colocar sempre o tema como desafio, eu sempre vou poder fazer dessa forma aqui. Sempre. Tá? Então, veja bem, o tema era democratização do acesso ao cinema. Vocês podem problematizar isso. Então, a democratização do acesso ao cinema ocorre? Não. Ela é um desafio? Sim. Tá? Então, ela é um desafio por quê? Por isso e isso. Vocês sempre vão... se vocês colocarem um tema como desafio, vocês sempre vão poder usar essas informações. Bem, Érica, essa estrutura, ela pode ser sempre assim? Pode. Aqui, gente, exemplifica. Vocês nem viram. Tá? E como é que vocês vão iniciar? A mesma coisa, um exemplo dessa desigualdade se dá, e aí vão lá exemplificar a questão. Veja, isso daqui, turma, é estrutural. Desenvolvimento é o mesmo que argumentação. Então, argumentar é você desenvolver aquelas causas que vocês escreveram lá na tese da introdução em oração, sendo uma responsável por um parágrafo e a outra responsável por outro parágrafo, do jeito que eu coloquei aqui, para poder deixar bem claro aí. Deixa eu só destacar aqui. Muito bem. Isso daqui é uma estrutura, é um modelo. E eu vou dizer para vocês que vocês podem usar e abusar disso, porque pela estrutura do Enem, vocês vão poder fazer dessa forma. Muito bem. Portanto, a redação tem 3 partes. A primeira aqui, que é a introdução, né? Como eu coloquei aqui. A introdução é desenvolvida em 3 partes, como eu coloquei aqui. Tá? A tese ela tem que ter uma justificativa que vai indicar a ausência do Estado e a outra justificativa algo que é em decorrência, uma consequência dessa ausência do Estado. Bem, no desenvolvimento, que é a argumentação, tem que ter 2 desenvolvimentos. O primeiro nós chamamos de letra A. Ele vai ser a ideia do X desenvolvida em oração. E o desenvolvimento 2, que é o B, é a ideia do Y desenvolvida em um parágrafo, dividida nessas 3 orações, dividida nessas 3 partes. Tá? Agora, tem a parte que é a parte mais... onde o Enem mais cobra, onde o Enem mais tira ponto, que é a conclusão. Alunos, a conclusão do Enem só tem uma forma de ser feita, uma apenas, tá? Uma. Como é feita a conclusão?
também em 3 partes. Érica, tudo em 3 partes? Sim, como eu disse, início, meio e fim, tá? Essa primeira parte, o que que é essa primeira parte? É a retomada da tese. Aqui, ó, aquilo que vocês colocaram na tese, escrito aqui de outra forma, não vai repetir igualzinho, tá? Vai arranjar um sinônimo. Como vocês vão começar? Aí aqui pode usar o conectivo portanto. Então, portanto, a democratização do cinema no Brasil se dá pela negligência do governo e pela desigualdade social. É a proposta de intervenção. Intervenção. No Enem, queridos, é obrigatório colocar uma proposta de intervenção, tá? Obrigatório. E eu vou fazer um parênteses dela já já. Qual é a terceira parte? A terceira parte vai começar por dessa forma, vai retomar o contexto, aqui, ó, lá da introdução. O que vocês colocaram aqui da área de outra área do conhecimento, seja filme, série, o que for, vocês vão retomar aqui, mas o tema. Então, dessa forma, vocês vão começar, né? Vão retomar o contexto, mais o tema. Só que vocês vão ter que retomar a proposta de intervenção, tá? Que eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer. Como será essa proposta? Tem de ser respondida de 4 formas, tá? Mas aqui, nessa terceira parte, eu também vou abrir um parênteses mais lá para baixo. Então, vamos lá. Como é feita a proposta de intervenção? Na proposta, vocês têm de responder 4 perguntas. Quem vai resolver? O que vai ser resolvido? Como isso vai ser resolvido? E para que é a finalidade? Qual é a finalidade dessa proposta? Muito bem. Aqui o que é a proposta. Basta uma. Tá? No Enem, eles avaliam a proposta com maior variação, com mais especificidades, que são essas daqui. Ah, eu vou colocar 5 propostas, mas se você não colocar quem vai fazer, como vai fazer e para quê, não vai valer de nada. É melhor colocar uma proposta respondendo a essas 4 perguntas. Quem é o quem? O quem é o que o Enem chama de agentes sociais. Quem são os agentes sociais? Vou colocar aqui para vocês verem. Os agentes sociais são os gomifes.
Espera aí que eu vou tentar subir aqui, porque eu detesto que as coisas fiquem desse jeito. Ou então eu vou... faltou um, né? Muito bem. Quem são os GOMIFs, turma? Aqui, ó. Governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. O quem é obrigatório. Não se faz uma proposta sem colocar o quem, tá? Então, vamos lá. A primeira parte é a retomada da tese. Vocês vão dizer, portanto, a democratização do cinema, ou o tema que for, é um desafio devido ao X e ao Y, lá que vocês colocaram. Ponto. Essa é a primeira parte. Como vocês vão iniciar a segunda parte? Olha, vocês vão colocar a seguinte expressão. Vocês vão colocar a seguinte expressão. Para reverter esse cenário, vírgula, cabe a quem? Aos agentes sociais. Quais são? Um desses aí que vocês vão ter que escolher. Tá? Um desses, aqui. Então, essa é a ordem. Para reverter esse cenário, qual é o cenário? Aquilo que está dito lá na primeira parte, que é o quê? Os problemas do tema. Então, para reverter esse cenário, cabe, aí vocês vão escolher um deles, tá? Eu sugiro que vocês escolham sempre o governo, porque vocês não falaram que o problema era do governo, então, naturalmente, fica mais coerente usar o governo aqui, tá? Então, cabe ao governo. Se vocês souberem qual é a parte do governo que pode melhorar, Ministério da Cultura para o cinema, Ministério da Educação, se for um tema relacionado à escola, se for um tema ligado à saúde, Ministério da Saúde, se for um tema ligado à economia, então o Ministério da Economia, o ministro da Economia, tá? Então vocês podem especificar qual é a parte desse governo. Érica, eu não sei se isso cabe porque no governo Bolsonaro agora eles botaram o Ministério da Família, sei lá, eles botaram lá, eu não sei nem definir, é o que a Damares representa. Se vocês não souberem, estou em dúvida qual é a parte, né, do governo, basta colocar governo. Portanto, para reverter esse cenário, cabe ao governo. Então, vocês já colocaram aqui o quem, escolheram o governo. A segunda parte é uma proposta, né? O que é a proposta? Tem algum detalhe para a proposta? Um detalhe a mais? Não. Mas a proposta tem de estar adequada, coerente ao governo, tá? Então, vocês não podem dizer algo que não seja possibilidade do governo. Então, cabe ao governo promover o quê? Bem, gente, o governo pode
elaborar leis de incentivo ao tema. Eu vou colocar aqui ao tema, tá? Porque pode ser o tema do ano passado foi democratização, ele está servindo como exemplo para a minha aula. Então, cabe ao governo elaborar uma lei de incentivo à democratização, né? Melhorando, vocês lembrem que vocês especificaram lá na letra A qual era a negligência. Então, vocês vão pedir para o governo elaborar uma lei de incentivo ao tema para poder resolver essa questão aqui, né? Digamos que é um problema da mobilidade urbana. Então, elaborar leis de incentivo à mobilidade urbana. Vocês podem colocar algo que seja específico daquilo que vocês colocaram como a negligência, tá? Então, Érica, eu coloquei que o problema era a falta de infraestrutura. Não faz muito sentido o governo elaborar uma lei de infraestrutura. Portanto, cabe ao governo investir na infraestrutura, tá? Então, vocês podem colocar elaborar leis. Outra. Investir naquilo que vocês especificaram lá como problema, tá? Então, vocês têm de colocar algo que o governo possa fazer para resolver aquilo que ele não faz. É uma utopia tão absurda que, para mim, dá até motivo de riso. Érica, você está me dizendo que o tema é um problema social. Sim. Então, eu posso dizer sempre que o governo é ausente. Sim. Aí, na proposta, tem que dizer aquilo que o governo tem que fazer. Poderia ser simplesmente não ser ausente, né? Mas não pode, você tem que especificar. Né? É um pouco assim repetitivo, né? Mas é um pouco, eu acho utópico, mas chega a ser engraçado para mim. Tá? Então, investir se vocês colocaram lá que era infraestrutura, vocês vão dizer investir na infraestrutura de acesso ao cinema, tá? Elaborar leis de incentivo, vou botar aqui, ao cinema, tá? Eu estou botando ao cinema porque é o tema que eu escolhi. Tudo bem? Muito bem. O que é o como? Tá? Então, espera aí, como é que vai ficar essa parte aí? Vou fazer um... Eu não sei se vocês sabem, mas já tem um tempo já. O cara que inventou o Copydesk, Ctrl+C, Ctrl+V, do computador, morreu. É que num determinado momento, eu acho essa ferramenta muito importante. Assim, você copia e cola de maneira simples, né? Rápida. Eu confesso que eu declaro isso porque, para mim, eu não sabia que cada ferramenta que a gente utiliza no computador, uma pessoa tinha criado. Para mim, a pessoa que criou o computador, essa ferramenta, todo mundo cria tudo, mas não, alguém lembrou de, vou usar as teclas para copiar e colar, como é o que eu estou fazendo agora. Então, para reverter... Para reverter esse cenário, cabe ao governo, vou botar aqui, elaborar leis de incentivo, tá? Muito bem. Aí, ao cinema, incentivos na democratização desse acesso, tá? Colocou isso daí. Deixa eu botar tudo em caixa alta. Elaborar leis de incentivo. Aí pode ser o tema e tal. Ou, para reverter esse cenário, cabe ao governo investir na infraestrutura de acesso ao cinema. Como?
ele tem que fazer isso, tá? Se for uma lei, ele tem que tornar essa lei um objeto de informação para a sociedade, né? Tem um monte de lei que a gente nem sabe que existe e a gente, em tese, tem direito. Então, por exemplo, para reverter esse cenário, cabe ao governo elaborar leis de incentivo, divulgando essas leis nas mídias sociais, em vários horários, em rede nacional, tá? Então, essas informações é claro que ele vai fazer a lei, vai elaborar uma lei por meio do legislativo, mas que é o legislativo quem faz as leis, tá? Então, vocês podem botar, se for lei, vocês vão botar elaborar leis de incentivo por meio do legislativo, vírgula, de forma que ela seja divulgada nas mídias sociais, tá? Vocês, no como, além de vocês colocarem qual é o lugar que faz, e isso não é obrigatório, não precisava colocar aqui por meio do legislativo, aqui o que vocês têm de fazer no como é detalhar, turma. Vocês têm que detalhar. Érica, mas isso é um absurdo, porque o governo vai elaborar, a gente nem sabe, é verdade. A gente nem sabe. Mas, por exemplo, quando o governo fez o auxílio emergencial, se eles tivessem deixado só lá para eles resolverem, a gente não ia saber que tinha acesso àquele valor lá de R$ 600. Portanto, o que eles fizeram? Divulgaram nas mídias sociais, no jornal, Facebook e tudo mais, para que as pessoas pudessem ter acesso àquilo. Então, esse como é esse detalhamento, tá? De como essa lei possa ser mostrada. Tá? E para quê, gente? Aí, ó, é simples. É a finalidade, né? Então, ó, cabe ao governo elaborar leis de incentivos por meio do legislativo, de forma que ela seja divulgada nas mídias sociais, sei lá, nos jornais, nas associações de moradores. Nas associações de moradores, ainda estou no detalhamento, para que a sociedade se conscientize. Érica, eu posso parar aí? Pode. Ou para que, não é elaborar leis de incentivo, para que a sociedade se conscientize dessa lei de acesso ao cinema, tá? Se for investir na infraestrutura, então, para reverter esse cenário, cabe ao governo investir na infraestrutura, promovendo campanhas que declarem ou facilitem o acesso à mobilidade para que a sociedade se conscientize da facilidade gerada pelo governo. É o que aconteceu, como eu disse, como exemplo do auxílio emergencial, né? Então, ela divulgou, todo mundo soube, para quê? Para que a sociedade se conscientizasse de que ela tinha esse direito garantido aí na pandemia, tá? Então, essa questão aqui, essas informações aqui, essas perguntas aqui, isso tudo é a proposta de intervenção, isso tudo é o número 2, tá? Então, esse número 2, ele tem de ser respondido em 4 perguntas, tá? Que termina aqui. Sempre a finalidade é a conscientização da sociedade.
Aí, Érica, eu coloquei a desigualdade social lá no Y. Então, para que a sociedade se conscientize dessa lei de forma a diminuir a desigualdade social. Vocês podem trazer o Y para aí, aqui, ó. Ou não, basta colocar essa informação. O que precisa é responder 4 perguntas. Não precisa colocar mais de uma proposta. Érica, e se eu quiser? Vai perder seu tempo, porque eles só vão ver a proposta que tem todas as perguntas respondidas. Érica, eu posso botar elaborar leis e investir na infraestrutura? Aí você vai ter que colocar o como da lei e o como do investimento na infraestrutura, vai ter que dizer o para quê também, de cada uma. Então, vai ficar muito grande. Por isso, basta colocar uma proposta. Não precisa colocar mais de uma. O que o Enem quer de vocês é que vocês respondam o problema, quem é que pode resolver, qual é a proposta, basta uma, como vai fazer e para que vai fazer. Ele quer tudo detalhado, naturalmente, para ele não ter trabalho. Para algo que ele também não vai nunca cumprir, né? Nem fazer. Eu sempre acho isso daí a coisa mais bizarra do mundo. Muito bem. Isso é a parte 2. Veja, isso daqui tudo que eu vou destacar, isso daqui tudo é a parte 2 daqui, ó, da conclusão, da proposta de intervenção. Então, ó, como ficaria? Essa é a parte 2, tá? Como ficaria a parte 1? Portanto, a democratização do cinema é um desafio devido à negligência do governo e devido à desigualdade social. Por exemplo, colocou isso. É um exemplo, tá, gente? Colocou aí essa informação, tá? Vou fazer, como eu disse, um comando C aqui. E um comando V. Deixa eu botar aqui na outra parte. Então, ó, ó, o que está em azul é a parte 1, o que está em amarelo é a parte 2 disso daqui, ó, da conclusão. Ó, retomada da tese é a parte 1, está em azul. Proposta de intervenção que tem que responder a 4 perguntas, é a parte amarela. E a parte 3, que eu falei que ia falar com vocês? E o que é a parte 3? A terceira parte vamos voltar lá,
é a retomada do contexto mais o tema. Ela é conhecida como frase síntese. Ela é conhecida como frase síntese. Muito bem, vamos lá. O que é a frase síntese? Como começa essa frase síntese? Essa frase síntese, como eu disse, vai começar com o conectivo dessa forma. Dessa forma, e qual é a forma? Essa proposta. Se essas medidas forem tomadas, tá? Qual é o tema? O acesso da democratização ao cinema poderá ser facilitado, vou botar aqui, poderá ser facilitado, e aí eu disse que tem que retomar o contexto. O contexto aqui depende do que vocês vão colocar. Se vocês vão colocar uma frase de alguém, aí vocês vão repetir lá embaixo a frase desse alguém. Então, dessa forma, se essas medidas forem tomadas, o acesso da democratização ao cinema poderá ser facilitado, tal qual, aí pega a frase, tal qual afirmou o fulano de tal. Érica, mas eu falei da Constituição, tal qual prevê a Constituição. Érica, mas eu falei de uma série, tal qual foi mostrada na ficção. Tá? Então, tem que fazer brevemente uma retomada do contexto. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, mais o contexto. Não deu espaço, o que vocês vão fazer? Esquece o contexto, tá? Mas tem que finalizar com essas informações aqui. Tá? Então, ó, deixa eu botar aqui em outra cor para poder ficar um pouco mais colorido. Então, isso tudo é a conclusão, tá? Tudo isso daqui é a conclusão. Então, a conclusão ela é feita em 3 partes. A segunda parte é muito... Tem 4 perguntas para resolver. A segunda parte é o que está em amarelo. A primeira parte é o que está em azul. A terceira parte é a frase síntese, é o que está em rosa. Então, ó, vamos ver como, em tese, ficou a nossa construção dessa pseudo-conclusão. Então, portanto, a democratização do cinema é um desafio devido à negligência do governo e devido à desigualdade social. Para reverter esse cenário, cabe ao governo elaborar leis de incentivo por meio do legislativo, de forma que ela seja divulgada nas mídias sociais, nos jornais, nas associações de moradores, para que a sociedade se conscientize dessa lei de acesso ao cinema. Dessa forma, se essas medidas forem tomadas, o acesso ao cinema poderá, enfim, ser democratizado, ou o acesso... Espera aí que eu botei errado aqui. Perdão. Vou mudar aqui que o texto vai ficar melhor. O acesso ao cinema poderá ser facilitado, tal qual, aí volta ao contexto, tá? Ponto final. Mas o amarelo que está aqui precisa ter 4 perguntas respondidas. 4. Pessoal, isso é obrigatório. Vocês só podem fazer conclusão do Enem assim, tá? Tem que ter uma proposta. Tem de ter uma... como eu vou dizer? Tem de ter uma informação, mesmo que utópica, que facilite
o corretor notar que, nossa, definitivamente, se essas medidas aí que eles colocaram, assim, vai resolver o problema. Eu sei que é utópico, mas é assim que eles querem, sabe? É bizarro, é bizarro. Deixa eu salvar aqui esse arquivo. Vou botar aqui estrutura, redação, partiu facul. E aí eu vou mandar para o e-mail aí de vocês. Então, turma, o Enem vai ser realizado lá em 17, né, de janeiro? Talvez, eu acho, de forma otimista. Eu estou certa? Não. As escolas públicas não retomaram nem o acesso online. As escolas particulares não entram num acordo. Uma parte retomou, aí todo mundo pega Covid, aí volta atrás, aí está um ir e vir absurdo. Pode ser que, por conta desse gigantesco problema, o Enem seja, que a data do Enem seja alterada? Pode ser. Só que eu não confio muito no ministro da Educação atual. Então, que a gente não tem notícia nenhuma, né? Porque ele não oferece também. Então, pode ser que o cara lembre que ele é ministro da Educação e aí não, olha, tem esses problemas aí na qualidade do ano letivo dos alunos, vamos adiar. Ou vai permanecer assim mesmo. O que eu posso dizer, em tese, vai permanecer, porque quem está contratando os corretores é a FGV, ou seja, é a iniciativa privada. Mas, naturalmente, se o governo adiar, vai adiar tudo. Eles vão ter que pensar, elaborar se as escolas particulares, que em tese têm um pouco mais de dinheiro para investir nos cuidados com a segurança, está passando mal perrengue porque está todo mundo pegando Covid. Imagina o governo, que já fez cortes e mais cortes nas verbas da educação. Quer dizer, ele vai ter que financiar toda essa infraestrutura de cuidado à saúde, porque não é possível que o governo esteja considerando que até janeiro todo mundo esteja vacinado. Não vai estar, gente. Até a gente estar vacinado, tem muita gente aí na frente para chegar. Pode ter certeza. Se isso acontecer, vai ser lá para agosto de 2021. Então, assim, ele vai ter que fazer uma demanda, né? Vai ter que botar mais salas, menos gente nas salas, o investimento vai ser um pouco maior. Então, pode ser que ele espere, atrase. Se fosse um ministro da Educação sério, nós teríamos essa informação. Eu sigo lá o INEP, eles atualizam, porque eu acho que tem uma pessoa ali que está atualizando. Aí bota, estude isso, coloque isso, faça assim, mas não tem nenhuma informação assim consistente, que vai permanecer, ou do tipo, estamos contratando, ou já estamos verificando os locais onde será realizada a prova, onde as provas serão realizadas, para poder olhar como a gente vai fazer a limpeza daquilo. Não tem nenhuma informação assim disponível, né? O que tinha em períodos anteriores. Então, pode ser que se resolva, pode ser que se realize, pode ser que não se realize. De qualquer forma, a gente tem que segurar a data 17, né? É 17 de janeiro, eu acho. E essa estrutura, já que a redação é uma parte da matéria muito importante, então essa estrutura aí, modular, que eu fiz,
ela pode servir de base para vocês irem treinando, tá? Eu vou mandar esse arquivo para vocês, vou mandar para o e-mail da Duda ou da Marina também, acho que eu tenho o da Marina, vou mandar para o e-mail da Duda e da Marina. Naturalmente, elas vão repassar para vocês e vocês já coloquem esse arquivo aí para poder memorizar todas essas estruturas. E tentem fazer, como eu disse, tem aí 2 alunos que andam, né, conversando comigo aí sobre, olha, eu fiz assim, fiz assado. Se eu demorar um períodozinho, não se preocupem, eu vou responder. Então, seria interessante esse treino, né? Tendo dificuldade, aí vocês me consultem e falem. Tem alguém que para corrigir as redações, como é que estão? Alguém falou com vocês sobre isso? Existe essa organização, vocês sabem? Tem os monitores no grupo. O grupo dos monitores de redação. Então, beleza. Então, já que tem esses monitores, ótimo. Então, usem e abusem deles, viu? Vou mandar para o e-mail da Marina e da Duda, isso daí, para vocês terem essa estrutura aí, enfim, organizada. Coloquem as observações aí para vocês não esquecerem, né? Porque eu não anotei tudo, para vocês treinarem. E aí, até na terça-feira que vem, a gente se encontra de novo e eu volto com ou redação ou português, né? Volto com alguma notícia dessa prova aí. Professora, Oi, querida. a senhora sabe se a redação na UERJ é da mesma forma que no Enem? Não, ela tem uma diferença, principalmente na conclusão. Mas eu marquei com a Duda organizou aí um grupo que Sim. vai ter aula, né? Então, quando for ter aula dos livros lá de literatura, né? Porque tem um livro para a prova, para o exame de qualificação, que é a prova múltipla escolha. Tem um livro que é para a prova de redação. Então, porque, na verdade, na segunda parte tem 2 livros, né? Quem vai fazer Direito e Letras, na UERJ, tem também um outro livro para ler, que na segunda parte da prova discursiva são 2 livros, mas quem não vai fazer nenhuma dessas carreiras só vai ter o livro de redação. Aí, quando for, né, quando a gente tiver essa aula do exame de qualificação, aí depois esse grupo a gente vai reunir para ter aula desse tema, que aí eu tenho que discutir com vocês o livro, né? Porque mais ou menos a gente sabe o tema, né? Já que ele situa o livro, então você já tem um recorte bastante do tema. Então, aí a estrutura muda um pouquinho, aí eu falo de lá. Muda bastante. Tem alguma data dessa aula? Parece que ia ser com uma amiga da senhora, né? Pois é. Eu imagino que vai ser na primeira semana de novembro, mas como eu disse, como essa semana eu fiquei tonta aí com as questões da minha mãe, eu vou marcar com ela e falo na sequência com a Duda. Eu vou hoje mesmo ver com ela, mas eu imagino que seja em novembro, tá? Tá bom. Porque a prova da UERJ é em março, é isso? Fevereiro. Fevereiro. Uma em fevereiro e a outra em abril. É o segundo exame de qualificação, né? Aí a prova discursiva é depois ainda, entendeu? Então a gente tem um pouquinho mais de tempo. Mas esse primeiro, é importante saber dos livros para esse primeiro exame de qualificação. Então, a aula deve ocorrer em novembro, tá? Mas eu vou marcar com ela e mando notícias sobre isso. Tá bem, Tá bom, turma? obrigada. Fiquem bem, boa semana para vocês e até terça-feira, Boa viu? noite, professora. Tchau, Até tchau, boa terça-feira. noite.